toda vez que a gente recebe alguém que quer buscar uma cooperativa para falar de investimento, você já deve ter percebido que, por vezes, a pessoa ainda ela está na fase assim, de poupadora muito inicial, mas na cabecinha dela, ela já é investidora, né? Às vezes o recurso é muito pequeno, mas ela... E aí eu lembro que tem um papel da publicidade muito forte, né? Você tem muita publicidade nas redes sociais, na televisão, no rádio, todos os meios, meio para convencer a pessoa que com muito pouco dinheiro ela é uma investidora, né? E aí a gente, Léo, tem lá, inclusive, a obrigação de classificar o perfil da pessoa, se ela é moderada... Conservador, arrojado. Qual a importância que eu queria que você dissesse, qual a importância de, nesse diálogo com o cooperado, ou com a pessoa que procura um técnico, de conscientizá-lo, né, que ele mesmo não tem noção do perfil, né? Às vezes a pessoa se imagina muito agressiva e depois ela se descobre conservadora. Como é que é essa experiência de tentar classificar as pessoas em modelos de investidor, assim, pelo menos de disposição de correr algum risco? A gente precisa fazer análise, né? Análise do perfil do investidor. E nessa análise a gente faz algumas perguntas para o cooperado. E através dessas perguntas a gente consegue descobrir qual é o perfil de investimento dele. Porque, que nem você falou, às vezes é um cooperado super conservador que não está aderente ao risco e fala que é um cooperado arrojado. E através dessas perguntas, através de conversar com o cooperado, a gente consegue fazer a análise e descobrir qual é o perfil dele. Isso. Porque senão ele pode aplicar um recurso num tipo de aplicação que depois não dá o resultado que ele imaginava dar, né? Sim. E aí vai se frustrar, né? Sim. Você vai se frustrar. Então é muito importante a gente fazer a análise do perfil para a gente, para a cooperativa, descobrir qual que é o perfil de investimento do nosso cooperado. É bem importante. E é comum as pessoas se surpreenderem com o resultado, porque você compartilha com ele, né? Falou, olha, Sim. o perfil deu esse aqui. Sim. E é comum as pessoas se surpreenderem? Sim. Sim, é comum. Às vezes eles falam, eu quero fazer uma previdência e eu quero colocar minha previdência no perfil arrojado. Tudo bem, vamos fazer a análise do seu perfil? A gente faz as perguntas e na hora que a gente termina de fazer as perguntas, o próprio sistema já recomenda. E aí, por exemplo, ele falou que é arrojado, aí deu moderado, aí vai alterando. Ô, Léo, essa ideia de apostar no tigrinho, entrar no mercado de ações, que é coisa de peixão, e você entra ali sem conhecer as regras, querendo de curioso. Como é que a gente explica para as pessoas que antes de entrar num jogo você precisa dominar as regras, porque a probabilidade de você não ter o resultado esperado, até por ignorância das regras do jogo, de como funciona as aplicações financeiras. Como é que é esse negócio da probabilidade mais versus o conhecimento, assim, Então, precisa ter esse acesso ao conhecimento e veja, se você pergunta para as pessoas, às vezes você fala assim, eu vou investir, né? A maioria já pensa muitas vezes nessa coisa, bolsa de valores, né, ações, não sei o quê, não é isso também que a gente está com até com... Não, na poupança não dá nada, não vou pôr na poupança. Mas aí, assim, a gente tem que... Uma das coisas que você tem hoje no currículo é você trabalhar, né, os diferentes tipos de investimento, né? Então, renda fixa, renda variável, né? Vai mexer com essas questões de prazo, né, de retorno, de risco. E aí você já começa a criar mecanismos também, como eu falei, para discutir isso com os mais jovens. Ele não vai sair mexendo lá num aplicativo ou numa página de investimento, de bolsa e tal. Só que você tem hoje, como eu falei, muito recurso, né? Hoje você tem disponíveis na internet planos de aula para o professor trabalhar essas questões. Você tem jogos físicos e jogos digitais. Uma aposta hoje na questão da gamificação, né? Você tem os aplicativos hoje para trabalhar a educação financeira, que aí o jovem, a criança não percebe, mas já está aprendendo esses conceitos, esse conhecimento prévio que você disse, nessas situações de jogo, né? de lúdico, porque aí você começa a construir essa ideia.
para que lá na frente ele entenda como que esse mercado funciona. Você tem jogo de cartas para trabalhar com essa questão de jogos de tabuleiro, né? Para trabalhar com os produtos Se eu contar para financeiros. você que nos últimos 3 semanas, meus filhos, que já são adultos, né, redescobriram o Banco Imobiliário. Olha, saudade. É um jogo de tabuleiro, mas eu vi que agora, quer dizer, agora não, é o que tem a calculadora. Na minha geração não havia Tem uma máquina de cartão. Sim, a máquina de cartão, é a máquina isso? de Não é uma cartão. calculadora, Não, né? você... E que já está ultrapassado. Agora você pode fazer o Pix no Banco Imobiliário também, entendeu? Então, cara, eles passaram horas brincando ou, né, jogando Banco Imobiliário, e eu fiquei lembrando do Banco Imobiliário lá da minha infância, mas o quanto aquilo foi importante para criar essa relação dos negócios, do dinheiro, mas também da questão do dado, né? Porque você trabalhava com os dados, que simboliza a probabilidade, né? Não, e olha que interessante, você me fez lembrar, né? A gente estava discutindo esses tempos na escola que, somente no pós-pandemia, eu comecei a perceber alunos com maior dificuldade em trabalhar, por exemplo, com números racionais na forma decimal, números com vírgula lá. Somente em questões, porque o dinheiro sempre foi um contexto interessante para trabalhar matemática, né? Com essa questão do sistema monetário. Só que eu comecei a perceber uma dificuldade maior. Por quê? Porque o que a gente teve de mudança com a pandemia foi cada vez aparecendo mais o dinheiro físico, né? As notas, as moedas, e a gente está migrando cada vez mais para um mercado de dinheiro digital. Sim. Né? E isso traz uma preocupação importante, porque, veja, as crianças já não saem muito como a gente saía antigamente para ir fazer compra sozinha, né, na padaria ou no mercado, e voltar com um troco e ter que contar o troco. Então, veja, pensando na questão do Banco Imobiliário, hoje talvez a escola possa ser um espaço privilegiado para isso não se perder, né? Porque se no dia a dia das famílias você não vai mais ficar mexendo com dinheiro, com troco, com moeda e tal... Quem que vai introduzir Quem que vai introduzir as crianças nesse sistema monetário de uma forma que seja... Porque a criança é mais concreta, né? Ela não é tão abstrata. Sim. Então você tem que trazer isso para o espaço escolar. Essa coisa de mexer com dinheiro, de fictício, com as notinhas, conhecer as cédulas, entender um pouco da história do dinheiro. A história do dinheiro faz parte também do currículo de educação financeira. Você começa lá com essa questão do escambo, né, nas civilizações antigas, passa pela questão do papel moeda, né, e você traz essa discussão. Isso para o cognitivo da criança, para o aprendizado em matemática mesmo, é muito importante, né? E para a questão de cidadania, porque por mais que eu vou ter aí dinheiro digital, só Pix e não sei o quê, eu preciso saber trabalhar com os números, preciso entender os números, né? Como é que eu vou entender uma porcentagem se eu não consigo entender o que esse centavo, né? O que esses números significam, né? A gente discute isso lá nas aulas às vezes, né? Ah, professor, mas só deu um erro de 1 centavo na minha conta aqui. Eu falo, não, mas pega 1 centavo vezes 100 mil litros de combustível no posto de gasolina, entendeu? Sim. Isso dá um erro grande, né? Então, veja, é isso que eu estou falando. A escola, ela precisa ser um espaço ainda de privilegiar esses conhecimentos que não podem se perder, né, do dinheiro, por exemplo.